Muito bem-vindos a mais um Momento Economês com o MDR. Nesse vídeo nós falamos sobre temas complexos da economia de forma simples e rápida para facilitar o seu planejamento dos trades e ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E hoje nós vamos falar sobre os 10 princípios da riqueza. Então assim, vamos sair um pouco do padrão do canal, que é analisar gráficos, estatísticas, probabilidades, e vamos falar um pouco mais sobre a vida, né? E eu já passei dos 50, então tenho bastante experiência de vida, já vivi bastante coisa, e esse daqui, o objetivo desse vídeo aqui é um apanhado de princípios importantes que eu gostaria de ter aprendido no colégio. Eu acho que a gente deveria ter explicações sobre isso durante a nossa educação, para aprender como lidar com o dinheiro, como funciona o dinheiro e como você pode se preparar para, ao longo da vida, contribuir para a sociedade, gerar riqueza e capturar um pouco dessa riqueza para você ter uma velhice mais tranquila. Então, esse é o princípio do vídeo, tá? E eu espero que vocês gostem, temos muita coisa para falar. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, MMFModé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, nós temos muita coisa para falar aqui e são, vamos dizer assim, algumas pílulas aí sobre economia e funcionamento do dinheiro para nós nos darmos bem na vida, né, e não passar por perrengue, que a vida ela dá umas porradas na gente e é importante estar preparado para absorver isso, né. Então, indo rapidamente aqui, falando sobre os 10 princípios, né, só um resumo, nós vamos passar aqui um pouco por o como funciona a inflação, o como funciona o dinheiro, né, o como ele é criado, quais são os princípios que acessam esse dinheiro, né, na criação do dinheiro, né, como funcionam os juros, como é que é importante você saber financiar ativos, né, e não se envolver com passivos, como você pode produzir mais, né, do que você consome para poder gerar riqueza na sociedade e riqueza na sua vida, né? Um pouco sobre os recursos que estão disponíveis aí para a gente, né? Falar também sobre impostos, que é uma certeza na vida, né? Duas certezas na vida, que nós vamos pagar impostos e vamos morrer, e falar um pouco sobre gestão de risco, e também escolhas que nós fazemos na vida, né? Então é um apanhado aí bem grande e eu vou tentar ser rápido e não vamos perder tempo. Então, turma, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a inflação é a transferência da riqueza dos que têm pouco para os que têm muito, né? Ou seja, dos que não têm para os que têm. E como é que funciona isso daqui? A inflação, todo mundo tem uma ideia errada, né? Quem não entende economia tem uma ideia errada de que a inflação é o aumento de preços, mas na verdade a inflação é o poder de compra da moeda, né? O poder de compra do dinheiro. E em consequência, como o dinheiro vale menos, fica a impressão de que os preços estão subindo, mas é o contrário, né? É o divisor que está diminuindo de tamanho, né? Então, na verdade, quem toma dinheiro emprestado, se você for imaginar que na sua vida todas as trocas voluntárias, você vai trocar alguma coisa que para você tem menos valor por alguma coisa que tem mais valor para você, e a outra pessoa está fazendo ao contrário, né? Está fazendo a mesma coisa, né? Só que sob o ponto de vista é ao contrário. Então, o que acontece? Todo momento em que você está se desfazendo de dinheiro para comprar algum bem, você está trocando alguma coisa que para você aquele bem tem mais valor, seja comida, seja qualquer bem material mesmo, pelo dinheiro que para você vale menos do que aquele bem, seja um copo d'água ou qualquer coisa. E quando você fala sobre ativos, né, e principalmente, vamos falar principalmente de casa, né, mas isso daqui serve para tudo, tá, que você for comprar na sua vida, inclusive quando você vai fazer negócios, quando você vai investir na bolsa e tudo mais. Quando você está fazendo o financiamento, por exemplo, de uma casa, o que você está fazendo? Você está trocando aquele dinheiro que você pegou emprestado e você vai devolver esse dinheiro lá na frente, né, ao longo do tempo, e o dinheiro vai se desvalorizar. E aquele bem que você comprou, ele vai se valorizar ao longo do tempo, ou no mínimo vai manter valor frente à inflação, tá bom? Então, essa é uma informação bem importante para saber que
a alavancagem, né, ou empréstimo, ela pode ser uma coisa muito positiva na economia. Na verdade, ela é. Quem se ferra com isso é quem usa de maneira errada, né? E a questão é que a gente não pode esquecer que o maior tomador de empréstimos do planeta é o Estado, né? Então, todos os estados são os que pegam mais dinheiro emprestado, e se eles pegam dinheiro emprestado e vão devolver depois, eles têm todo o interesse em que esse dinheiro valha menos depois, né, porque fica mais fácil para pagar. Então, o Estado sempre vai ser o gerador de inflação, e ele tem todo o interesse em manter a inflação. Não é à toa que as metas de inflação são 2%, 3%, 4%, porque você não deveria ter meta de inflação, né? O dinheiro não deveria desvalorizar, mas você coloca uma meta, você está se obrigando a desvalorizar o dinheiro. É exatamente por esta razão. Vocês precisam entender que todo o dinheiro é criado do nada, né? Então, nós tínhamos o padrão ouro até 1971, lá nos Estados Unidos, né, com relação ao dólar, mas ao longo do tempo isso daí, cada país foi abandonando o padrão ouro, né? Os Estados Unidos foi o último. Então, hoje, o dinheiro realmente a moeda fiduciária, ele é criado do nada. E quando a gente fala criado do nada, ele é criado através de empréstimos. Então, o que acontece? Quando você deposita R$10 na sua conta no banco, o banco ele pega esses R$10 e ele usa como reserva para emprestar R$100 para uma outra pessoa. Seja para o Estado, seja para alguém que quer fazer um financiamento, ou para outro banco, ou para qualquer um. Então, essa alavancagem, esses R$90 que não existiam quando você colocou os seus R$10 no banco, ele é a criação de dinheiro puro e simples, tá? E os bancos não precisam de autorização do Banco Central para fazer essa emissão de dinheiro. A única coisa que ele precisa ter é a reserva, né? E essa reserva pode ser em dinheiro que está depositado nas contas, ou pode ser em títulos do Tesouro depositados no Banco Central e tudo mais. Mas essa criação de dinheiro, ela é feita diariamente pelos bancos em todos os empréstimos que eles fazem para qualquer bem de consumo, tá? Até você que vai na Casas Bahia e vai comprar lá um eletrodoméstico, esse financiamento está sendo uma criação de dinheiro, tá? É importante entender isso daí. E por essa razão, os bancos têm uma fragilidade por natureza, né? Porque simplesmente, se você colocou 10 no banco e ele emprestou 100, se todo mundo que colocou 10 decidir ir sacar o dinheiro ao mesmo tempo, não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Então vai faltar dinheiro. É a chamada corrida bancária, e é por isso que os bancos quebram. Já vimos isso ao longo da história e recentemente vimos acontecer isso nos Estados Unidos com vários bancos. Portanto, jamais coloque todos os ovos na mesma cesta, tá bom? Você tem o fundo garantidor, né? Então tenha sempre o seu dinheiro dividido em diferentes bancos para você poder estar resguardado, tá bom? Como nós vivemos num ambiente inflacionário por natureza, todos os que põem a mão no dinheiro primeiro ganham. Então, o que acontece? Eu já falei sobre isso, o efeito Cantillon, né? O efeito Cantillon foi um estudo, o nome do cara era Cantillon, onde ele demonstrou que quando o dinheiro é gerado, e lembrando, né, eu falei que o dinheiro é gerado através dos empréstimos, né, e os bancos emprestam dinheiro não só para as pessoas, para os indivíduos, mas emprestam também para o governo, né, e a criação de dinheiro é feita dessa forma. Então, quem é o maior tomador de empréstimos de todos no Brasil? É o próprio governo, né, emitindo seus títulos de dívida e tudo mais. Depois vem as empresas, os bancos e assim por diante. E o último tomador de empréstimo é você, o indivíduo que no máximo faz um empréstimo para comprar uma casa, um carro ou alguma coisa assim. Então, o que significa isso? Significa que quando o dinheiro é criado, quando ele está fresquinho, quando ele está com valor, porque assumindo que a cada dia ele desvaloriza um pouquinho, né? O primeiro a gastar esse dinheiro assim que ele foi criado é o Estado, que é o maior tomador de empréstimo, né? Depois, esse gasto do Estado, ele pressiona todos os preços no mercado. E como ele pressiona os preços, gera inflação e aí os preços sobem. Aí depois vem lá as empresas, os bancos e tudo mais, e o último é você. O indivíduo, né, que vai pegar lá no final da cadeia, você já pega aquele dinheiro que já girou na economia, já gerou a inflação, e você é quem paga os preços mais caros, né? E quando eu digo você, assim,
quanto mais pobre você menos acesso você tem a esse dinheiro no início da cadeia, e aí você é mais impactado pela inflação. Por isso que a inflação transfere dinheiro de quem não tem para quem tem. Os juros é o custo de dinheiro no tempo, tá? As pessoas erradamente falam que os juros é o custo do dinheiro, mas na verdade não é. Se você não tiver a componente tempo, esse custo ele não existe ou é baixíssimo, né? Se você me der um dinheiro e eu te devolver no mesmo dia, praticamente você não vai pagar juros, né? O problema é o tempo nessa história, que ele tem que ser pago através de juros, né? Ou seja, você que tem dinheiro e vai emprestar para alguém, você está adiando um consumo que você gostaria de fazer, e aquela pessoa que está pegando o dinheiro emprestado, ela está antecipando um consumo com um dinheiro que ela não tem. Então, essa antecipação de tempo, que você teria que juntar o dinheiro até fazer o seu consumo, paga com os juros. Então, o tempo é a componente mais importante dos juros, tá? E aí, o que acontece é que as sociedades com alto nível de poupança têm muito dinheiro para emprestar. Então, um exemplo é o Japão. Uma sociedade com muito nível de poupança e tem juros baixíssimos desde sempre, porque todo mundo quer emprestar dinheiro. E se você tem mais gente querendo emprestar dinheiro, primeira lei da economia, oferta e demanda, né? E escassez. Então, se você tem muita gente emprestando dinheiro e pouca gente tomando dinheiro, os juros vai baixando cada vez mais, né? Por outro lado, quando você tem uma sociedade que precisa de muitos empréstimos, e isso começa, de novo, o maior tomador de empréstimo não é o governo, quando você tem essa sociedade que precisa de muito dinheiro emprestado e ela tem pouca poupança, ou seja, o governo não tem reservas, as pessoas não têm poupança, as empresas são endividadas também, o que acontece? Os juros todos sobem. Por quê? Porque você tem pouco dinheiro circulando e você tem muita demanda por dinheiro, né? Então tem muita gente precisando de dinheiro emprestado, começando pelo governo, depois as empresas e depois as pessoas, porque ninguém tem poupança para fazer frente às suas despesas. E aí o que acontece? Quem tem dinheiro, os poucos que têm dinheiro, seja o capital estrangeiro, ou seja o capital nacional mesmo, os poucos que têm dinheiro, eles vão cobrar cada vez mais, porque é um leilão, né? Então ele chega e fala assim, eu te empresto aqui por 10, o outro fala assim, não, eu pago 12%, eu pago 15%. Ele vai emprestar para quem está pagando mais. Então, os juros são o puro reflexo da oferta e demanda de dinheiro e de tomadores de empréstimo, tá bom? Esse daqui, para quem conhece o trade, vai entender mais fácil. Quem não conhece vai sofrer um pouco. Mas olha, financiar ativos é vender dinheiro inflacionado. Então, qual é o conceito de vender? Então, quando nós fazemos uma venda de um ativo na bolsa, o que você tem que fazer? Você tem que alugar aquele papel. Então, você vai lá, a corretora tem disponível, né? Você aluga aquele papel, vende, por exemplo, por R$10, e aí você espera, como está em tendência de baixa, você espera ele cair de preço. Quando ele tiver R$9, R$8, você pega e recompra esse ativo, né, mais barato, e devolve o dinheiro que você pegou emprestado e fica com a diferença do lucro, tá? A diferença entre o que você está comprando e o que você está vendendo. E esse conceito, ele vale a mesma coisa para dinheiro, quando você faz um empréstimo. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, você não tem o bem. Qual é o bem? É o dinheiro que você precisa para comprar uma casa, um carro, para fazer qualquer coisa, para investir num negócio e tal. Então você precisa lá de R$100 mil. Você não tem. O que você vai fazer? Você vai pegar emprestado. O conceito é o mesmo. Então, quando você pega emprestado aqueles 100 mil, você não tinha ele e você está se comprometendo ao longo do tempo você devolver esse negócio. E qual que é a sua expectativa? A sua expectativa é que o que você vai comprar com aqueles 100 mil, quando você for devolver, ele vai valer mais do que 100 mil. E os 100 mil, como existe a inflação, e a gente tem meta de inflação, ou seja, o dinheiro desvaloriza todo dia, você sabe que se você for pagar daqui a 1 ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos, se for um imóvel, quando você for pagar aquele dinheiro que você pegou, o montante principal, ele vai valer muito menos do que o bem que você comprou, tá? Obviamente isso vale para, sempre falando de ativos, né? Quando você vai comprar um passivo, por exemplo, você vai fazer um financiamento para comprar um relógio que saiu da loja, um relógio que não é de marca, né? Um relógio que saiu da loja e desvalorizou, uma roupa, um tênis, alguma coisa assim, aí essa métrica não vale, né? Nós estamos falando aqui de ativos, né? Sempre de investimento. Então, esse conceito de quando você está pegando dinheiro emprestado, você está fazendo uma operação short, uma operação de venda de reais,
e que depois você vai devolver esses reais com menos valor, ela é uma quebra de paradigma, tá? Porque é assim que você faz a alavancagem positiva, é assim que, se você pega um dinheiro que você não tem para colocar num ativo que vai valorizar, seja um negócio, seja para você comprar um carro para colocar no Uber, seja qualquer coisa, você está fazendo um bom negócio, porque você está gerando riqueza, você vai pagar esse dinheiro depois com menos valor. Aí você fala assim, mas e os juros? Sim, os juros é o custo do tempo. Agora, a valorização do bem ou o dinheiro que você vai gerar com esse bem que você comprou, por exemplo, o carro do Uber que vai te gerar uma receita e tal, ele vai superar em muito o valor dos juros, tá? No caso do imóvel, o aluguel vai superar o valor dos juros e assim por diante, tá bom? Então, esse conceito é importante você ter na cabeça, né? Porque a gente não entende muito dessa forma, né? Então, sempre na economia e sempre na sua vida, você tem que focar em trocar coisas que valem menos por coisas que valem mais, tá? E se você fizer isso ao longo da vida, você vai chegar lá no fim da vida com muitas coisas que valem muita coisa. Hoje em dia, você tem alguns casos extremos, né? Como, por exemplo, do pessoal que de criptomoeda, né? Então, nós temos lá o Michael Saylor da MicroStrategy, que ele está fazendo isso. O conceito dele é exatamente esse. Ele pega dinheiro emprestado em dólares, né? Que ele sabe que vai se desvalorizar ao longo do tempo, e ele está apostando que o Bitcoin vai continuar se valorizando como ele se valorizou até agora. Então, ele está trocando um ativo, que é o dólar, que ele é depreciado ao longo do tempo, por um ativo que é o Bitcoin, que vai se apreciar ao longo do tempo. Obviamente, esse é um extremo de uma aposta que ele está fazendo, pode dar tudo errado, o Bitcoin e tal, mas só o conceito para vocês entenderem o que é vender um ativo e comprar outro. Esse daqui vai ser um choque aí para a geração mais nova que acha que as coisas caem do céu, né? Só podemos consumir o que foi produzido, tá? Essa é a dura realidade, né? Então, você só vai poder comer alguma coisa que alguém plantou, alguém produziu, e não tem jeito, né? E o nosso papel na vida é produzir mais do que consumimos para gerar a evolução da humanidade, e com isso você vai gerar riqueza. Então, assim, quando alguém vem me perguntar, qual que você acha que deveria ser a minha profissão? Eu gosto de fazer isso, eu amo fazer aquilo, eu gosto de música, qualquer coisa, eu gosto de história, não sei o que e tal. E aí a minha resposta, ela é sempre a mesma. Eu falo assim, olha, o que você gosta, você vai ter isso daí como um hobby, como um lazer, como uma diversão. O seu trabalho como ser humano é você agregar valor à sociedade. E sempre que você agregar valor à sociedade, você vai gerar riqueza. Então, um professor, ele gera valor agregando conhecimento. Um bom professor, ele vai ganhar bem, um mau professor vai ganhar mal. Um médico, ele gera valor agregando saúde na vida das pessoas. Um engenheiro, como eu, gera valor construindo coisas. Então, por exemplo, eu pego lá um terreno que não tinha nada e eu construo um prédio com 20, 30 apartamentos. Eu estou criando uma riqueza que não existia. E assim por diante, todas as profissões, elas têm lá o seu valor agregado. Aí você vai falar assim, não, mas o músico também gera valor. Sim, todo mundo gera algum tipo de valor. A questão a pergunta que você tem que responder quando você quer tomar a decisão de qual profissão ter, qual negócio você vai abrir, o que você vai fazer da sua vida, qual faculdade que você vai fazer, é a seguinte, fala, como é que eu posso agregar mais valor à sociedade e gerar mais riqueza para a sociedade? Porque o tanto de riqueza que você gerar para a sociedade, o tanto de valor que você gerar para a sociedade, ele vai refletir numa parte de remuneração que você vai ter disso. Sempre vai ser uma parte dessa riqueza. Então, quando fala assim, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, só que ele não ficou com toda a riqueza que foi gerada. Imagina o quanta riqueza ele gerou para ele ter essa parte. Acho que ele tem 200 bilhões de dólares, sei lá. Mas ele gerou muito mais riqueza. Ele gerou emprego, ele gerou um monte de coisa que não preciso ficar listando aqui. Então, essa é a pergunta que você tem que responder todo dia. Eu estou gerando riqueza para a humanidade? Eu estou agregando valor para a humanidade? Se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro sempre. Essa daqui é um contrassenso. Por incrível que pareça, recursos finitos geram crescimento infinito. Por quê? Porque eles intensificam a produtividade, né?
Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que não faltam recursos naturais, tá? Então, assim, desde que o mundo é mundo, sempre teve essa preocupação e quem já viveu mais tempo sabe que isso daí vai mudando, né? Ah, vai faltar água, vai faltar comida, tem muita gente no mundo, blá blá blá. Isso tudo é conversa fiada, tá? A verdade é que nós sempre andamos para frente, nós sempre produzimos mais comida, não falta água, 3/4 do planeta é de água. Aí você fala, mas é água salgada, tudo bem, mas a gente tem tecnologia para dessalinizar. Você vai lá em Israel, você vê que não falta água no meio do deserto. Tudo é uma questão de produtividade, de tecnologia para você conseguir fazer. E aí você fala, por exemplo, nós extraímos ouro da terra desde que o mundo é mundo, né? Os egípcios lá já se fantasiavam com ouro. E como é que não acaba o ouro? Sim, simplesmente porque tem muito ouro. Então, assim, qual que é a dificuldade? A dificuldade é você conseguir extrair da terra. E cada coisa, ela tem o seu valor de acordo com a sua dificuldade. A mesma coisa o petróleo, e assim por diante. Então, assim, não faltam recursos na terra. E quando acabarem, se um dia acabar, acho que não vai acontecer, mas se um dia acabar recursos na Terra, nós temos recursos no universo. Então a gente pode, o Elon Musk pode mandar um foguete lá, pegar um meteoro de minério de ferro, de um monte de elementos lá, trazer para a Terra, ou minerar lá mesmo na Lua, sei lá onde, e trazer. Tudo uma questão de custo-benefício, tá bom? As coisas vão evoluindo e a gente vai conseguindo. Então, lembre-se disso, não faltam recursos na Terra. E a produtividade, ela é simplesmente fazer mais com menos. Então, o que acontece? Antigamente você tinha carros que faziam 3 km por litro de gasolina, 5 km por litro de gasolina. Hoje tem carros híbridos, né? Nem sem falar de elétrico, que fazem 20 km por litro, 15 km por litro, 30 km por litro, e assim por diante. O que é isso? Isso daí é produtividade, você vai evoluindo, né? Então, a humanidade, ela está sempre aumentando a produtividade de forma exponencial. Então, assim, primeiro nós andávamos a pé, então para se deslocar demorava muito. Depois a gente domesticou os cavalos e aí começou a andar a cavalo, charrete. Aí criou a máquina a vapor, aí criou os trens a vapor, barcos a vapor, não sei o quê. E depois vai para combustão, aí nuclear e assim por diante. Então, isso é produtividade, tá? E essa produtividade ela é exponencial. Você vê a quantidade de comida que há 50 anos era produzida e a quantidade de comida que é produzida hoje, você tem infinitamente menos gente passando fome na Terra do que você tinha 50 anos atrás. E há 50 anos atrás nós tínhamos nem a metade da população que nós temos hoje, tá? Então, isso é produtividade. Então, sempre que você entregar mais por menos, você vai estar gerando riqueza. Então, ou seja, qualquer coisa que você for fazer, no meu caso, no meu exemplo, se eu for construir um prédio de apartamentos, se eu entregar um apartamento melhor por um menor custo, eu sou imbatível e eu vou estar gerando riqueza cada vez mais, tá? Então, essa é a mensagem. Se você conseguir alguma coisa que você aumenta a produtividade, né, para a humanidade, você vai criar muita riqueza para a humanidade e parte dessa riqueza vai ficar com você. Um exemplo que nós temos agora, real, é a inteligência artificial. Tem muita gente preocupada com a inteligência artificial, o que vai acontecer? Vão dominar o mundo, vão acabar com a civilização, não sei o quê. E não, na verdade, assim como todas as outras tecnologias, a inteligência artificial vai aumentar exponencialmente a produtividade dos humanos, vamos ter robôs fazendo coisas que nós fazemos, e nós vamos passar a fazer outras coisas. Então, assim, quando eu comecei a minha vida profissional, eu nunca imaginei que eu ia poder estar gravando um vídeo aqui no YouTube falando com milhares de pessoas. Isso daqui é pura produtividade, tá? A inteligência artificial vai nessa direção. Essa daqui é meio evidente, tá? Os impostos fazem as coisas encolherem e os subsídios fazem as coisas crescerem, tá? Então, essa é uma máxima que não tem como errar. O que acontece? Sempre que o Estado quer inibir alguma coisa ou aumentar a arrecadação, ele aumenta impostos sobre determinado produto, serviço e tal. E assim que ele faz isso, o preço sobe, né? Porque o imposto é sempre pago pelo consumidor, né? Não existe imposto pago pela empresa, é o consumidor final que paga imposto sempre. E aí o preço final então vai subir e a demanda vai cair, porque você vai pagar mais pela mesma coisa que você pagava antes, né? E, por outro lado, quando o governo subsidia alguma coisa, qualquer coisa, então assim, o governo vai dar um subsídio do Minha Casa Minha Vida, vai dar subsídio para os caminhoneiros comprarem caminhão, tem uma infinidade de exemplos, vai comprar computador, qualquer coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer uma demanda, porque você tem pessoas com um nível de capacidade financeira
que de repente conseguem comprar mais coisas. Então a demanda aumenta, e aí quando a demanda aumenta, se você não conseguir aumentar a produtividade na mesma proporção, os preços vão subir. Então os preços sempre vão subir. Agora, aonde é que você agrega valor e aonde é que você gera riqueza? Se você estiver do lado da onde está aumentando a demanda. Então, use essas distorções que os governos criam a seu favor. Então, sempre que o governo criar uma distorção, você tem que observar qual que é o impacto que isso daqui vai acontecer, vai fazer. Ele vai gerar uma demanda que não existia antes, então se você conseguir atender essa demanda com o seu produto, com o seu trabalho, com qualquer coisa, você vai gerar riqueza e vai pegar uma parte dessa riqueza para você. Esse daqui é fundamental e nós falamos todo dia lá na nossa sala com os alunos, né? As perdas são mais fortes que os ganhos, né? Então, isso daqui é matemática básica, né? Se você perde 50% do seu capital, você precisa fazer um lucro de 100% para voltar a estaca zero. Ou seja, se você tinha R$1.000 na conta e você perdeu R$500, agora você só tem 500. Se você quiser voltar a ter 1.000, você precisa ganhar 500. Então, 500 é 100% dos 500 que sobraram, né? Ou seja, a perda machuca muito mais do que o ganho, tá bom? Então, por isso que o gerenciamento de risco em tudo que você faz na vida é fundamental. Isso vale para a bolsa de valores, mas isso vale também para quando você compra um bem, uma casa ou qualquer coisa que você faz, tá? Então, existe uma máxima que diz que os paranoicos sobrevivem, né? Porque os paranoicos eles estão sempre preocupados com risco, sempre acham que alguém vai atacar eles, que eles vão ser mortos e tal, mas isso daí deixa ele esperto no gerenciamento de risco e ele não faz besteira e acaba sobrevivendo, né? Então, gerencie sempre os seus riscos, porque ganhar dinheiro é muito difícil. E para finalizar, o 10º princípio aqui, 90% dos ganhos vem de 10% das suas escolhas, tá? Isso daí, regra geral, em tudo na vida, nos negócios, em tudo que você faz. Mas na sua vida, se você reparar, as grandes decisões, as decisões importantes que vão realmente ditar os rumos da sua prosperidade, elas são muito poucas, né? Não são aquelas decisões do dia a dia. As principais decisões são qual é a faculdade que você vai fazer, qual é o curso que você vai fazer, quem é a pessoa que você vai casar, com quem você vai dividir a sua vida e construir o seu patrimônio, né? Os amigos com que você anda, de que forma eles te influenciam para te gerar oportunidades ou eles te influenciam para te gerar riscos, né? E a empresa em que você vai trabalhar, o negócio que você vai abrir, essas são grandes decisões que vão fazer diferença ao longo da vida. Agora, o que é importante nessas decisões você tem que dedicar bastante tempo e ser bastante criterioso nessas decisões, tá? E não menosprezar isso daí. E depois que você tomou a decisão e depois que as coisas andaram e deram certo, você tem que ter sempre em mente de que as coisas mudam. Então, o que acontece? Se você pegar as pessoas, por exemplo, hoje o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, mas já foram outros ao longo da história e você vê que as empresas, né, elas vão subindo e descendo e vão criando novas oportunidades e novas gerações de riqueza e essa coisa vai mudando, né? E muitos ficam para trás, né? E a gente tem infinitos exemplos aí de criadores que acabaram na miséria ou de investidores que acabaram na miséria e assim por diante, né? O porquê isso? Porque a vida não é linear. A vida ela tem altos e baixos e quando você está nos altos você tem que aproveitar ao máximo para guardar essa riqueza, né? Então o que você vai fazer? Você sempre tem que viver abaixo do que você pode, né? E aí você vai estar sempre, independente do quanto você ganha, você vai estar sempre acumulando riqueza, e essa riqueza, ela não é uma riqueza de dinheiro, né? Na verdade, o dinheiro, como eu já falei desde o princípio, o dinheiro é inflacionado e ele perde valor ao longo do tempo. A riqueza está em você ter conforto, você ter segurança, você poder prover para sua família, proteger as pessoas que você gosta, e o dinheiro te ajuda a fazer isso, né? Mas é isso que é o fundamental. E se você for financeiramente vulnerável, você não vai poder contribuir para a sociedade e contribuir para os seus entes queridos para conseguir fazer esse papel que é o que nós estamos aqui no mundo para fazer, né? Então, quem está pensando em se aposentar e ficar sem fazer nada, tira o cavalinho da chuva, porque nós estamos aqui para produzir até o último dia de vida.
quem para de trabalhar morre no dia seguinte. Então, turma, espero que vocês tenham gostado, e se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se você se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, e se quiser operar com a gente e falar realmente sobre gráficos e não só sobre a vida e economia, tem link na descrição do Método 10x. Valeu, um abraço.